Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. É inegável que as redes sociais pautam e reverberam uma série de questões em nossa vida cotidiana. Ditam tendências, influenciam comportamentos, enfim, um território repleto de narrativas, muitas vezes sem qualquer filtro ou crivo da ética e da razão. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos conversar com o jornalista, escritor, professor universitário e psicanalista José Antônio Martinuzzo. Ele lançou recentemente um livro, Cyberbarroco, Biopoder na Digitalidade, um estudo sobre os cyberterritórios da internet, em especial as redes sociais. Martinuzzo, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite para estar com você e todo mundo que nos acompanha. Pois é, nesse estudo aí que você desenvolveu e que acabou virando um livro, você identificou algumas analogias do Barroco, movimento do século XVI, com esses cyberterritórios em pleno século XXI. Que analogias você encontrou aí nesses dois períodos tão distantes, cronologicamente falando, e tão distintos? Bom, eu sou um pesquisador da internet, enfim, das comunicações digitais já há uns 15 quase 20 anos. E as redes sociais se tornaram, há mais ou menos uma década, o sinônimo quase de internet. E eu fiz várias pesquisas lá, tinha feito um pós-doutorado para tentar entender o regime de opinião lá. E eu, quando entrei na universidade, há 30 e tantos anos, eu fiz uma disciplina muito bem ofertada sobre história da arte. E lá eu estudei muito o Barroco. E aí, aquelas referências do que foi o período Barroco ficaram muito claras na minha cabeça. Aí, uns 4 anos atrás, mergulhado lá no universo das redes sociais, eu comecei a perceber similaridades, assim, da experiência que foi o Barroco com a experiência que se tinha na internet. Aí eu comecei a fazer pesquisas. Fui buscar estudos críticos sobre o Barroco, e incrementei as minhas pesquisas sobre as redes sociais. E acabei formulando uma hipótese que eu pesquisei, de que a mesma lógica que organizava a experiência do Barroco, que era uma experiência que envolvia as obras de arte, as igrejas, a arquitetura, o modo de organizar as cidades, enfim, não era só uma experiência estética, era uma experiência ética também, ou seja, um modo de organizar a vida. Aí eu fui pesquisar isso tudo e comecei a perceber que a mesma lógica de lá, que organizou a vida no século XVI, século XVII e no Brasil até século XVIII, poderia ser a lógica que estava organizando esse novo lugar de existir, que são as redes sociais, que é o que eu chamo de cyberterritórios. Aí, quais são os pontos de contato para eu sustentar essa tese, Primeiro, o Barroco foi um empreendimento patrocinado pela Igreja Católica e pelas monarquias na luta contra a Reforma Protestante. Então, eles expandiram a presença deles mundo afora numa estratégia barroca. Os jesuítas chegaram, por exemplo, no Brasil, nesse processo de reação à Reforma Protestante. E a cultura da Contra-Reforma era exatamente a cultura barroca. As coroas europeias também investiram no Barroco com a suntuosidade, o modo de organizar o existir, buscando expandir os seus poderes. Daí, o poder sem limite. A cultura do Barroco lá atrás investia na aparência. A gente chama, no jargão, o Barroco é uma arte pictórica. O que é uma arte pictórica? Não é aquela arte que retrata as coisas como são. É a arte que retrata a aparência das coisas. Nada mais do que o que acontece nas redes sociais. O que estão lá são conteúdos que retratam uma certa aparência, das coisas. Então você tem lá uma lógica que é de aparência, você tem uma lógica que é de buscar um poder sem limite, e você tem digamos assim, você tem uma estratégia que é de capturar e gerenciar a atenção das pessoas.
né? Você entra numa igreja barroca, você fica lá. Aí, eu sempre falo o seguinte, para você entender um pouco o que eu estou falando, se perceba você, diante de uma rede social, o quanto que você fica com a cara enterrada naquilo ali e o quanto você está numa igreja barroca, como que você está lá com a mesma atenção e sem saber onde olha, quando parar, onde termina e onde começa, né? Então, você tem essas características que colocam um ponto de contato aí entre esses dois tempos. Internet hoje, nós poderíamos definir como terra de ninguém? Sim. Essa estratégia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a internet constitui um outro lugar para a gente viver, né? Ou seja, lá você experimenta os seus sentidos, lá você cria amizades, cria inimizades, ou seja, o que você vive naquele ambiente digital repercute na sua vida e vice-versa, essas trocas. Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente precisa entender é que esse novo território não foi criado por Deus, não é um continente que nós acessamos. É um continente artificial e que tem dono. Ou seja, aquele território que você está lá habitando tem dono, tem 4 ou 5 donos. E você trabalha para eles para produzir porções desse território. Mas o que é uma porção do território? A sua rede no Instagram é uma porção de território. Quanto mais você expande, maior o território deles fica representativo. Mais ele fica representativo. Então, assim... e os donos desse território tentam dizer que aquilo lá é terra da liberdade, quando na verdade eles querem que aquilo lá seja uma terra de perversão, que só vale a lei deles. E de controle. E de controle, e não as leis que regem outros espaços que a gente vive. Pois é, a gente observa que muitos conteúdos que acabam circulando livremente nesses cyberterritórios, né, eles não passam, como eu falei na apresentação aqui do programa, né, não passam nem pelo crivo da razão e também pelo crivo da ética. Com base nisso, você defende uma certa regulamentação para o setor? Eu defendo uma grave regulamentação. Eu sempre brinco que os cyberterritórios, se você usar a metáfora da sua casa, eles são um quarto a mais. Se você usar a metáfora da cidade, eles são uma praça a mais. Se você usar a metáfora do planeta, eles são um continente a mais. E esses novos lugares por onde a gente transita e circula, eles estão cada vez mais sendo determinantes na vida que a gente vive. O que é essa cultura do ódio? O que é o ataque à democracia? O que é terrorismo de base informacional? Isso são contingências que surgem lá. É preciso ter regulação, não pode ficar na mão do mercado. Porque se ficar na mão do mercado, eles querem uma rinha que renda engajamento para vender a atenção que eles capturam para o mercado, que vai desde o eleitoral até vender produtos e serviços. Pois é, você acabou de falar desses ataques à civilização humanística, que é uma característica muito presente hoje nas redes sociais. Ou seja, nós temos ataques à liberdade, à igualdade, à fraternidade, e assim, vemos florescer movimentos aí de racismo, misoginia, homofobia, ou seja, nada muito diferente do que estava lá no Barroco, não? Sim, o Barroco era uma guerra de poder. Os cyberterritórios são um espaço de poder. O que está no centro de disputa? A atenção das pessoas. A igreja queria a atenção dos fiéis para não perdê-los para o protestantismo. Os reis queriam a fidelidade dos súditos para não perder para outros regimes. Hoje, os detentores do poder querem a atenção dessas pessoas para negociar no mercado da publicidade e do marketing. E para isso vale qualquer coisa. Se o que prende mais a atenção são as polêmicas, são o que na psicanálise a gente chama de narcisismo das pequenas diferenças, eu contra você, o meu grupo contra o seu, se for isso, não tem problema nenhum. Se for isso, a gente bota o povo para brigar porque a gente quer cativar e fazer bom uso da atenção deles. Quais as suas impressões sobre essa cultura, né, que a gente pode chamar de cultura dos excessos, das aparências, da superexposição? Trágicas. Eu uso lá, esse livro resulta da minha tese de professor catedrático na UFES, e eu uso um pesquisador italiano, Benedetto Croce, que ele fala que o Barroco surgiu num tempo de hedonismo, ou seja, de as pessoas só querem se divertir, de perversão, de pouca criatividade e de pouca consideração
para a potência da dignidade humana. Então, assim, o Barroco é muito espantoso, produziu obras lindas, mas a essência dele não é para você exercitar a razão, que é a principal distinção da gente dos outros animais. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nesse novo mundo que a gente está caminhando. Bom, vamos fazer aqui um exercício de futurologia, né? O que você consegue enxergar daqui para frente, caso não haja essa regulação que você falou, uma regulação mais contundente, mais severa sobre o que está sendo difundido nesses cyberterritórios? Olha, as tecnologias acompanham a caminhada da humanidade. Então não dá para desver ou achar que a gente vai viver sem tecnologias digitais. O que a gente precisa é de uma educação midiática, ou seja, nas escolas, nas famílias, na vida adulta, né? Entender do que se trata, entender que isso é viciante, entender essa lógica, uma lógica de poder e de dominação. É preciso ser feito isso. É preciso que os governos regulem. É preciso que as plataformas, donas desses novos territórios, que elas não estejam de mãos lavadas, elas precisam ser responsabilizadas com o engajamento e com o dinheiro que elas ganham. Não é cercear liberdade de expressão, é regular o negócio das expressões. Ou seja, quem está numa rede social está produzindo conteúdo lá para aquelas empresas. Se aquilo tem algum prejuízo à convivência, à civilização humanística, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Inclusive, principalmente quem ganha dinheiro com essa guerra contra a humanidade. Então, assim, nós temos uma nova fronteira. A gente mal resolveu os problemas da modernidade e estamos diante de eu acho que de uma das maiores ameaças que o conceito de civilização humanística já sofreu desde o pós-barroco, digamos assim. Falando de um cenário mais especificamente brasileiro, o que deveria ser feito para ontem nessa questão? Nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma legislação ousada e de referência, foi muito bem discutida, mas é preciso regular e responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que elas compartilham em algoritmos desumanos, irresponsáveis e pela monetização de conteúdos. É um bom primeiro passo, urgente e emergente. Não dá para eles dizerem que são empresas de tecnologia. Eles são empresas de mídia. Bom, Martinuzzo, onde adquirir o seu livro? Bom, o livro está em todas as livrarias digitais, a mais popular, a Amazon. Lá você compra a versão e-book ou você compra a versão impressa também. No site da editora, que é a Editora Mauad, lá do Rio de Janeiro, também você pode comprar. Bom, nós vamos dar um spoiler aqui, né? Porque ficamos sabendo que tem outro livro aí para sair aí nesse ano de 2023, né? Fala um pouco disso para a gente. Sim, esse é um livro que eu estou tendo muita alegria de fazer. Em novembro, um dos marcos da literatura capixaba, e lá no livro eu defendo que é um dos marcos do jornalismo brasileiro, completa 140 anos. É o livro Insurreição do Queimado, do Afonso Cláudio, que foi o nosso primeiro presidente do Estado, né? O primeiro presidente do Tribunal de Justiça daqui, e ele escreveu esse livro aos 22 anos. Recém-chegado de São Paulo, ele era um advogado e jornalista, e ele ainda conseguiu entrevistar um sobrevivente da Insurreição do Queimado, que foi uma revolta de pessoas escravizadas na Serra. Eles construíram uma igreja de São José com a promessa de que seriam libertados. No dia de São José, a inauguração, eles não foram, fizeram uma revolta, ela foi cruelmente massacrada, houve pena de morte, houve suplício público, 5 fugiram, desses 5, um sobreviveu, vivia nas matas de uma elite esclarecida aqui do Espírito Santo, inclusive da família do Afonso Cláudio, e ele construiu o que eu defendo nesse livro, o primeiro livro-reportagem do Brasil. Então ele completa 140 anos em novembro e eu estou fazendo uma revisita a esse livro e defendo lá a tese de que é o primeiro livro-reportagem escrito no Brasil, uns 20 e tantos anos antes de Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é considerado o marco inicial. Importante, né? Não apenas para a memória, mas também para a educação, não? Sim, eu vou tentar fazer esse livro para distribuir para as bibliotecas públicas, para trazer esse assunto à tona e a discussão sobre a importância da memória e a discussão do nosso passado para até entender o que é hoje e mudar o que poderá ser. Martinuzzo, parabéns pelo livro, para o próximo que está para sair e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!